Mariana suspirou ao cruzar a soleira da casa onde cresceu, um local impregnado de lembranças difíceis e de um silêncio opressor. O cheiro de madeira envelhecida e o eco dos passos solitários eram um lembrete doloroso de sua mãe, agora ausente. Apesar do tempo que passará longe, tudo parecia congelado no passado, como se nada tivesse mudado desde a última vez que estivera ali. Ela caminhou lentamente pelo corredor estreito, passando os dedos pelas paredes cobertas de papéis florais já amarelados. Cada objeto, cada móvel parecia guardar histórias nunca ditas, como se a casa tivesse absorvido toda a tristeza e solidão de sua mãe, que viverá ali até o fim. Mariana havia passado anos tentando entender o que levou a mãe àquele ato final, mas as respostas pareciam escapar dela, como areia escorrendo entre os dedos. Ao abrir a porta do antigo quarto da mãe, um calafrio percorreu sua espinha. Ali estava o espelho, grande e opulento, uma peça de outro tempo, ornamentado com detalhes dourados que agora se mostravam desbotados. Quando criança, Mariana sempre evitava olhar para o espelho, que lhe transmitia um sentimento inexplicável de desconforto, como se guardasse um segredo que ninguém deveria saber. Ela se aproximou do espelho com uma mistura de curiosidade e medo. Seu reflexo parecia ligeiramente distorcido, talvez pela luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas. Era como se o espelho estivesse se escondendo sob uma camada de melancolia, como se tivesse testemunhado segredos profundos e nunca revelados. Olhando para seu próprio reflexo, Mariana sentiu um peso crescer em seu peito, como se a presença daquele espelho trouxesse à tona emoções reprimidas e um luto que jamais conseguirá superar. Ao desviar o olhar, ela decidiu que, por ora, deveria afastar-se daquele quarto. Afinal, tinha uma longa noite pela frente. Mariana teve uma noite inquieta. O velho colchão do quarto de hóspedes rangia a cada movimento, e o vento sibilava pelas frestas da janela, transformando o silêncio da casa em um mar de ruídos perturbadores. Em um certo momento, acordou sobressaltada, sentindo-se observada, embora soubesse que estava sozinha. Tentou racionalizar o desconforto, atribuindo-o à exaustão de um dia emocionalmente desgastante. Ao se levantar para beber um pouco de água, precisou cruzar o corredor que levava ao quarto da mãe. A porta estava entreaberta, revelando um trecho do espelho. Aquele reflexo parcial parecia chamá-la de alguma forma, como se esperasse por um confronto que há muito vinha sendo adiado. Mariana hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Cautelosamente, ela empurrou a porta e deu um passo em direção ao espelho. Seu reflexo, familiar e ao mesmo tempo estranho, a encarava com um olhar pesado, cansado. Havia algo diferente ali, algo sombrio, como se seu próprio rosto carregasse um fardo antigo. Ela inclinou a cabeça, observando cada detalhe de sua expressão, mas o que viu a fez recuar. Os olhos de seu reflexo pareciam mais profundos, quase vazios, preenchidos por uma tristeza que não conseguia entender completamente. A luz fraca do corredor a fazia se sentir quase deslocada na própria casa, e, por um instante, pareceu ver outra figura, algo fugaz, quase uma sombra ao lado dela. Sentindo o coração disparar, Mariana virou o rosto, afastando-se. Tentava dizer a si mesma que o cansaço e as lembranças do passado estavam distorcendo suas percepções. Afinal, o espelho era apenas um objeto, um móvel antigo que testemunhara o tempo, mas que não poderia abrigar qualquer intenção. Apressada, voltou para o quarto de hóspedes e fechou a porta, como se quisesse bloquear não só o espelho, mas também os sentimentos que ele evocava. No entanto, mesmo deitada em sua cama improvisada, com os olhos fechados, não conseguia afastar a sensação de que algo dentro daquela casa estava apenas começando a se revelar. Na manhã seguinte, Mariana acordou com a sensação de estar mais cansada do que antes. Tomou um café amargo na cozinha silenciosa e decidiu que, antes de seguir com os planos de organizar os pertences da mãe, daria uma última olhada no espelho. Precisava encarar aquele estranho magnetismo que a incomodara na noite anterior, na esperança de que,
talvez, seus receios se dissipassem à luz do dia. Ao entrar novamente no quarto, sentiu uma tensão no ar. O espelho parecia maior, mais opressivo do que ela se lembrava. Hesitante, aproximou-se e encarou o próprio reflexo. Por um momento, tudo pareceu normal, ver apenas ela, solitária, diante do espelho, mas logo a superfície pareceu embaçar, e uma nova cena se desdobrou como se fosse uma janela para o passado. Mariana assistia, paralisada, enquanto o reflexo mostrava sua mãe mais uma vez, ainda jovem, com os ombros caídos e um olhar de desalento. A mulher parecia familiar, com uma expressão de sofrimento que era ao mesmo tempo estranha e conhecida. Mariana sentiu o estômago revirar quando reconheceu a figura, ver sua mãe, mas muito mais jovem, de olhos escuros e fundos, refletindo uma tristeza que Mariana jamais vira em vida. A cena era perturbadoramente real. Mariana assistia, hipnotizada, enquanto a figura da mãe estendia a mão para o espelho, o rosto úmido de lágrimas. A imagem se desfez tão rapidamente quanto apareceu, deixando Mariana encarando seu próprio rosto pálido e perplexo. Ela recuou, quase tropeçando nos móveis, sem entender o que acabará de presenciar. Seria uma visão do passado, uma memória impressa naquele espelho? Ou talvez fosse apenas um truque de sua mente, um reflexo de sua própria tristeza e luto pela mãe? Mariana sentiu um arrepio. Algo naquela casa, algo relacionado ao espelho, parecia querer mostrar-lhe verdades escondidas, como se o luto de sua mãe ainda estivesse presente, preso naquela moldura dourada. Nos dias seguintes, Mariana evitou o espelho. Tentava se ocupar com a organização dos objetos da mãe, mas as lembranças da visão no espelho a acompanhavam como uma sombra, fazendo-a se questionar se havia algo que não conhecia sobre a vida daquela que a criou. E, cada vez que passava pela porta entreaberta do quarto, sentia o impulso irresistível de olhar para o espelho, como se ele a estivesse chamando para revelar algo crucial. Certa tarde, cedendo finalmente à curiosidade, entrou no quarto e se posicionou diante do espelho. Desta vez, ao encarar seu reflexo, sentiu uma mistura de receio e antecipação. A princípio, tudo parecia normal, ver apenas ela, solitária, diante do espelho, mas logo a superfície pareceu embaçar, e uma nova cena se desdobrou como se fosse uma janela para o passado. Mariana assistia, paralisada, enquanto o reflexo mostrava sua mãe mais uma vez, ainda jovem, segurando um bebê que Mariana não reconheceu. A expressão da mãe era uma mistura de amor e desespero, e ela sussurrava palavras inaudíveis enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. A imagem oscilava, revelando o quarto onde Mariana estava agora, mais decorado com móveis antigos, um espaço cuidadosamente preparado para receber uma criança. Enquanto assistia, compreendeu a verdade: sua mãe havia perdido um filho antes de Mariana nascer, uma dor que ela nunca revelou. O sofrimento daquela perda, oculto durante toda a sua vida, estava agora refletido no espelho como uma confissão silenciosa, uma dor antiga que ninguém jamais soubera. O espelho, como uma testemunha de segredos, parecia amplificar a dor daquela lembrança, envolvendo Mariana em um sentimento esmagador de tristeza. Era como se o lamento de sua mãe estivesse impregnado ali, um sofrimento tão profundo que o próprio objeto parecia ter absorvido. Mariana sentiu-se tomada por um sentimento avassalador de perda e de culpa, como se o peso daquele passado agora pertencesse a ela também. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. A revelação sobre a mãe e o irmão que nunca conhecera a atormentava, fazendo com que ela revivesse, em pensamentos, cada momento de sua vida à procura de sinais que explicassem o silêncio de sua mãe sobre aquele luto. Pela primeira vez, Mariana entendeu que talvez sua mãe nunca tivesse se recuperado daquela perda, de um pesar que a assombrava desde então, invisível mas sempre presente. Decidida a encerrar aquela conexão sufocante, Mariana se levantou da cama e dirigiu-se ao quarto da mãe, determinada a enfrentar o espelho uma última vez. Ela entrou no quarto e parou diante do espelho, com a respiração entrecortada, como se estivesse prestes a revelar um segredo terrível.
Sentou-se de frente para ele, sentindo-se vulnerável, como se aquele espelho pudesse ver tudo o que ela nunca confessara. Mariana fechou os olhos, ao abri-los, encontrou o olhar de sua mãe refletido de volta, como uma presença viva. Ela estava mais uma vez segurando o bebê em seus braços, o rosto marcado pelo sofrimento e pela dor que nunca revelou. A cena no espelho evoluiu, e agora a mãe parecia tentar entregar o bebê a alguém e a própria Mariana, em seu reflexo. Mariana observava enquanto o rosto de sua mãe se transformava em desespero e, finalmente, em resignação. Tomada pelo impacto da visão, Mariana sussurrou palavras que nunca teve coragem de dizer em voz alta, confessando suas próprias culpas, seus arrependimentos, e o lamento por nunca ter compreendido a extensão da dor que a mãe carregava. A voz dela ecoou pelo quarto vazio, mas a tristeza parecia se dissipar a cada palavra, como se ela estivesse, finalmente, permitindo que o passado se libertasse. De repente, o espelho tremeu, e uma rachadura fina e delicada se formou em sua superfície. Em segundos, ela se espalhou em várias direções, estilhaçando o espelho inteiro em fragmentos que caíram pelo chão. Mariana assistiu, sentindo uma estranha sensação de alívio misturado à exaustão. Era como se toda a dor do passado finalmente estivesse se fragmentando junto com o espelho, permitindo que ela pudesse, enfim, respirar. Mariana ficou no quarto por alguns instantes, contemplando os fragmentos de espelho espalhados pelo chão. A quietude era densa, mas carregada de algo diferente, e como se um peso tivesse sido levantado. Ela sentiu uma paz que nunca experimentara naquela casa, como se tivesse deixado algo importante para trás, algo que, sem perceber, vinha carregando ao longo dos anos. Com um último olhar ao quarto, ela fechou a porta e começou a descer as escadas. A casa parecia mais clara, como se uma atmosfera sombria finalmente tivesse se dissipado. Decidiu que partiria naquela mesma manhã, sentindo-se pronta para encerrar aquele capítulo de sua vida. O espelho, agora em pedaços, deixava de ser uma presença perturbadora para se tornar apenas um objeto quebrado, um reflexo de dores antigas finalmente fragmentadas. Quando chegou ao corredor da entrada, no entanto, algo fez com que ela parasse. Do outro lado do corredor, um espelho pequeno e simples refletia sua imagem. Mariana se aproximou, agora encarando o próprio rosto em um novo reflexo. Sua expressão parecia serena, livre. Mas, conforme fixava o olhar, notou uma leve alteração, quase imperceptível, e seus olhos pareciam mais tristes, como se um eco de tudo o que experimentara ainda estivesse ali. Piscou, e a expressão sombria desapareceu. Ela balançou a cabeça, rindo suavemente para si mesma, convencida de que era apenas o peso da noite e de toda a tensão emocional que havia suportado. Mas, ao sair da casa e trancar a porta, uma dúvida silenciosa persistia: teria mesmo escapado completamente do lamento, ou aquele espelho quebrado ainda guardaria uma sombra de seu próprio sofrimento?